6h15 contra o Fortaleza no Allianz Parque com time alternativo. O Verdão, que voltou do Catar após o 4º lugar no Mundial de Clubes. João Paulo Capelanes, Elia Júnior e Vinícius Bueno transmitem. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense medem forças no mesmo horário às 6h15. E como eu disse, às 8h30 de amanhã da noite, tem Grêmio e São Paulo pelo Brasileiro. Na segunda-feira, 2 jogos completam essa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebe o Fluminense e o Sport encara o Bragantino. O líder é o Internacional com 66 pontos, o Flamengo vem na segunda posição com 65, o terceiro é o Atlético Mineiro com 61, o São Paulo, 4º posicionado, tem 59, o Fluminense, 5º, tem 57 e o Grêmio é o 6º colocado com 56. O Palmeiras, na 7ª colocação, soma 53 pontos. Estão na zona do rebaixamento o Vasco da Gama, o Goiás, o Coritiba e o Botafogo. Um abraço, Silvânia, bom final de semana. Obrigada para você também. Agora mais informações sobre o esporte com Guilherme Oliveira e o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, Guilherme. Vamos lá, Silvânia. O Campeonato Brasileiro Feminino ainda não começou, mas já há muito problema envolvendo essa competição. A Série A1 do Brasileirão Feminino vai começar no fim do próximo mês, em março, com uma tabela que não deixou todos os clubes satisfeitos. Levando em conta as 8 melhores equipes que chegaram às decisões no ano passado, Corinthians e Grêmio terão mais jogos fora de casa do que como mandante, enquanto Avaí, Kinderman e Internacional aí sim receberão os principais concorrentes mais vezes em casa. O Alvinegro foi à CBF cobrar uma explicação justamente por causa dessa confusão. Enquanto o Corinthians vai enfrentar os principais rivais 5 vezes como mandante e 2 vezes como visitante, o Avaí Kinderman, vice no ano passado, jogará 5 vezes em casa e 2 fora. O mesmo ocorre com o Grêmio e o Internacional. O tricolor gaúcho fará 6 partidas longe dos seus domínios e 2 como mandante, enquanto o Colorado atuará 6 vezes em casa e 1 fora. O Santos, por exemplo, será mandante em todos os clássicos contra as equipes paulistas. O técnico campeão do torneio em 2020 com o Corinthians, Arthur Elias, afirma que está muito desigual e lamenta a falta de critério, abre aspas para ele. A CBF realmente foi infeliz nessa distribuição de mando de campo, fecha aspas, Silvânia Alves. Obrigada, Guilherme. Agora 6h58. Soteldo, entortou, pé direito na área, Lucas Braga chegou, cabeça para trás, desviou, caiu, Jorge, é gol! Gol do Santos! Campeonato Brasileiro. Hoje tem Santos e Coritiba. A narração é do Rogério Assis. A Soteldo vai fazer, ajeitou, chutou no canto, na trave, voltou para lá. É a partir das 6h30 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Com amortecedor HG Nakata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. E Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. Italac. 11 999 048756. Bom dia, meu nome é Mário Bresci, sou coordenador de segurança, estava indo trabalhar, também deparei com esse acidente. É uma Tucson cor champanhe, bege champanhe, ela capotou. Ela está na pista da direita, na faixa expressa, e realmente parou tudo. Tá certo, obrigada pela sua informação. Quinto sinal vai marcar 7 horas, ponto final no Pulo do Gato, que volta na segunda-feira às 5h30 da manhã. Eu continuo com o Lucas Herrero, agora no Primeira Hora, e trazendo mais informações a você. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus, tchau a todos.
Agora, Jornal Primeira Hora. Há 58 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem. Atenção à hora oficial do Brasil, 7 em ponto. Sábado, 13 de fevereiro de 2021. Deputado federal João Roma, do Republicanos, é o novo ministro da Cidadania. O Nix Lorenzoni, que estava no comando da pasta, foi deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência. O governo federal apresenta ao Congresso projeto de lei que altera a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Prévia do PIB indica que a economia brasileira encolheu 4,05% em 2020. Argentino Hernan Crespo é o novo técnico do tricolor paulista. E ainda nesta edição, Segunda dose da Coronavac começa a ser aplicada no estado de São Paulo. Tempo. Hoje o tempo fica bastante instável em parte das regiões norte e nordeste do país. A chuva acontece a qualquer hora na região de São Luís, em Belém, e também sobre as capitais Macapá e Manaus. O dia também será marcado por muita nebulosidade e várias pancadas de chuva na região da Grande São Paulo e em Goiânia. Amanda Sampaio, da Clima Tempo. Rádio Bandeirantes, 7 horas e 2 minutos. O governo federal apresenta ao Congresso um projeto de lei que altera a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. O objetivo da medida é definir uma alíquota uniforme do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de produtos como gasolina e diesel. Com isso, o ICMS não irá sofrer variações com base no preço do combustível ou em função de mudanças de câmbio. Os estados e o Distrito Federal deverão regulamentar as diretrizes do projeto a partir de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária. Ainda de acordo com a proposta, o imposto caberá ao estado de destino onde ocorrer o consumo. O governo federal também quer que os postos de gasolina passem a mostrar para o consumidor a composição do preço do combustível. Os motoristas são a favor da ideia. Excelente ideia, porque a gente fica sabendo quanto de imposto está pagando e quanto está custando realmente o combustível. Hoje, a composição do valor da gasolina é o seguinte: 28% é o custo da produção e do lucro de quem tira o petróleo e refina ele, transformando em gasolina e diesel, além de subprodutos. O principal é a Petrobras, que tem a maior fatia do mercado. 13% é o custo do etanol anidro, usado na mistura, o que já ajuda a conter os impactos da alta do dólar, mas sofre efeitos da sazonalidade. Afinal, o petróleo é uma commodity e segue o preço internacional. 14% diz respeito à logística, distribuição e à revenda. A parte mais pesada, 29%, é ICMS, imposto estadual. E 16% restantes são impostos federais, CID e PIS/COFINS. Ou seja, 45% do preço é formado por imposto. A presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Clarissa Lins, destaca que também há os investimentos na estrutura logística desse processo. Há um componente, de impostos federais e estaduais relevantes, há investimentos na infraestrutura logística que precisam ser remunerados, sendo que talvez o aspecto que eu sempre destaco como mais importante seja que a atividade legal dessas empresas, ela garante o abastecimento. A gente tem combustíveis, a gente tem energia, no Brasil inteiro, sem nunca ter, enfim, agora recentemente essa indústria, mesmo na pandemia, não deixou de fornecer em nenhum momento produtos para a sociedade brasileira. Um levantamento feito do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás mostrou que o setor de distribuição não é concentrado. Segundo Clarissa Lins, com o aumento da concorrência, os preços tendem a ser melhores para o consumidor final. Que mostra que a participação das grandes distribuidoras de combustível caiu de 2014 a 2019, cerca de 7 pontos percentuais. É o resultado da dinâmica de mercado, um mercado aberto, por regras claras, competitivas e reguladas.
Nesta semana, a Band revelou que caminhões de diversas distribuidoras abastecem em um ponto que seria da BR Distribuidora. Mas esse local não pertence à empresa. Além disso, não é uma irregularidade que caminhões de diferentes empresas abasteçam nos terminais da BR. A companhia faz entregas com caminhões terceirizados e identificados, e alguns revendedores e clientes optam por transportar o combustível em caminhões próprios. O Instituto Combustível Legal, que combate o mercado irregular no setor, alerta para a sonegação e inadimplência cometida por distribuidoras pequenas. Elas deixam de pagar cerca de 7 bilhões e 200 milhões de reais por ano em impostos. Além de lesar o consumidor em mais de 15 bilhões de reais por ano em fraudes de qualidade e quantidade, como explica o diretor do órgão, Carlo Rodrigo Fátio. Esse abastecimento com preço muito baixo, de vez em quando, se traduz depois em altos custos de manutenção. Estamos falando aqui de uma peça que custa algo perto de R$1.000, uma injeção eletrônica. Então é importante o consumidor ficar muito atento sempre com relação ao tipo de produto que ele está utilizando. Outro tema fundamental para o setor é a abertura do mercado de refino a partir das privatizações de partes da Petrobras. Com isso, o Brasil terá mais investimentos na infraestrutura, na logística e na produção. 7h06. Após muitas reuniões, equipe econômica e lideranças do Congresso chegam à fórmula para viabilizar o pagamento do novo auxílio emergencial. De Brasília, informações de Larissa Arantes. O retorno do auxílio emergencial dependerá de mudanças no texto da PEC, a proposta de emenda à Constituição do novo Pacto Federativo, que tramita no Congresso. Isso porque será necessário incluir uma nova cláusula no texto da proposta para que o governo possa pagar o benefício neste ano sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O entendimento foi detalhado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. E a PEC do Pacto Federativo. É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo, para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil. Ainda segundo Pacheco, a expectativa do Congresso é a de que o auxílio comece a ser pago em março e siga possivelmente até junho. A prioridade absoluta é a vacina e auxílio emergencial. E nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e eventualmente no quarto mês de junho um auxílio emergencial. O ministro da Economia falou em disponibilizar o benefício o mais rápido possível, mas não detalhou quando, de fato, o auxílio voltará a ser pago e nem de quanto será a parcela. E nós estamos todos na mesma luta. É vacina em massa, auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. O chefe da Secretaria de Governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos, também participou do encontro. Bandeirantes 7 e 8. Daqui a pouco, em primeira hora. Prévia do PIB indica que a economia brasileira encolheu 4,0% em 2020. Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem. Pavê e pudim chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem. Italac. Rede Bandeirantes de Rádio. Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. O Memória se vale do imenso arquivo sonoro da Rádio Bandeirantes para contar histórias de passagens marcantes, figuras da política, das artes, relatos de tragédias, casos policiais e tudo com pesquisa minuciosa, produção e apresentação de Milton Parron. Viaje no tempo, semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. O Empório Varanda acaba de abrir uma loja totalmente reformada na Ponte Cidade Jardim. Venha nos visitar e se surpreender com um novo espaço. Frutas, legumes e verduras de qualidade imbatível. Massas importadas, queijos, vinhos, produtos nacionais e importados. Bateu aquela fome? Passe em nossa lanchonete e experimente também as delícias do sushi na banca. Empório Varanda, nova loja da Ponte Cidade Jardim e no shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista. Sinta-se em casa.
A demissão da ministra Zélia Cardoso. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Onde está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. Teve várias bombas que efeito moral que são. John Lennon foi morto a tiros. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante. Questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate. Para a análise. Rádio Bandeirantes. Sem meias palavras e sem papas na língua. Sem rodeios. O que tem que ser dito, Datena fala na Bandeirantes. Eu sou completamente legalista e vou morrer legalista, mas defendendo a vida. De segunda a sexta, às 10, manhã Bandeirantes. Notícia com análise e com opinião. Entrevistas exclusivas porque é o Datena e ninguém se nega. Contundente, crítico. Com ele, todo mundo toma posição. Manhã Bandeirantes. Com José Luiz Datena. Rádio Bandeirantes, 7 horas e 11 minutos. A prévia do PIB do Banco Central indica que a economia brasileira encolheu 4,05% em 2020. Caso o IBGE confirme o resultado no mês que vem, o resultado vai interromper 3 anos consecutivos de alta. A pandemia esfriou a atividade econômica, mas a partir de julho os indicadores começaram a melhorar. A empresa de Mariluce Cordeiro só não faliu por causa do programa do governo, que permitiu a redução da jornada de trabalho e dos salários dos funcionários. Nós tivemos que lutar e criar novas alternativas e então foi um ano muito difícil para os empregados e para as empresas. Houve crescimento econômico em todos os meses do segundo semestre. A preocupação é diminuir o desemprego. Para isso é preciso manter o Brasil crescendo de maneira estável. A Confederação Nacional da Indústria lançou uma lista com 25 propostas para diminuir o chamado custo Brasil e acelerar o PIB. Entre elas estão as reformas administrativa e tributária e a redução da burocracia para atrair novos investimentos. Além da volta do programa que preservou o trabalho de cerca de 10 milhões de pessoas em 2020, explica a economista da CNI, Silvia Lorena Teixeira. As empresas brasileiras estão atravessando essa segunda onda ainda mais fragilizada do que estavam no início do ano passado. E a economia já mostra aí sinais de que a recuperação perdeu embalo. Portanto, ter instrumentos que permitam a manutenção de empregos agora é essencial para que a retomada se dê em condições menos desfavoráveis mais adiante. O resultado oficial do PIB do ano passado será divulgado pelo IBGE no dia 3 de março. Bandeirantes 7 e 12. O Banco do Brasil registra um lucro de quase 14 bilhões de reais durante o ano de 2020. De Brasília, informações com Rafael Procópio. Mesmo em um ano de pandemia, o Banco do Brasil registrou um lucro líquido de 13,9 bilhões de reais. Porém, por conta dos diversos problemas que aconteceram em 2020, a receita foi menor se comparada com 2019. Segundo a instituição, o ano passado trouxe muitas dificuldades, mas também criou transformações positivas, como a evolução no meio digital. Para o presidente do banco, André Brandão, essa será uma linha que deve ser seguida daqui para frente. Ele disse que um desses próximos passos é o lançamento, junto com o Ministério das Comunicações, de um programa para aumentar a maturidade digital nas cidades e no campo, e que a medida vai apoiar os clientes, atrair novos, ajudar a sociedade e ganhar eficiência. O vice-presidente de Gestão Financeira e de Relação com Investidores, Carlos André, ressalta a nova linha de trabalho. Nesse ano, reafirmamos o compromisso de ter sempre o cliente no centro de nossas estratégias. Aceleramos ainda mais a nossa transformação digital e reforçamos nosso apoio à sociedade por meio de diversas iniciativas no contexto da pandemia. E, por fim, ficou ainda mais evidente a importância da sustentabilidade no nosso dia a dia. Em 2020, o aplicativo do Banco do Brasil recebeu quase 5 milhões de novos usuários e foram realizados cerca de 17 milhões de atendimentos pelo WhatsApp. Mais de 21 milhões de clientes ativos utilizaram os canais digitais.
7h14. A Fiocruz começou a envasar os primeiros lotes da vacina de Oxford nesta sexta-feira. Com 200 mil doses cada, eles são chamados de pré-validação, considerados como testes. Depois de produzidos, serão submetidos ao controle de qualidade pela própria Fiocruz. Uma vez aprovados, a documentação segue para a Anvisa para dar início à produção. A expectativa é de que o primeiro lote, com 1 milhão de doses, esteja pronto para distribuição a partir do dia 15 de março. Alguns estados, no entanto, já enfrentam escassez de vacinas. Em Salvador, na Bahia, a imunização foi suspensa na quarta-feira. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes afirmou que só tem estoques para manter a campanha até a próxima terça. Segunda e terça está confirmado, quer dizer, mesmo que não chegue mais nenhuma vacina, quem tem 84 anos pode vacinar na segunda-feira, quem tem 83 anos pode vacinar na terça-feira. Na Fiocruz, a expectativa é aumentar a produção de forma gradual, até chegar à capacidade máxima diária de 1.300.000 doses em março. O diretor da Biomanguinhos, Maurício Zuma, reforça a importância do processo ser feito sem pressa e de forma segura. Existem determinados passos que a gente não pode pular para garantir justamente a segurança e a qualidade da vacina. Esse começo, a gente sabe que vai ter essa dificuldade, mas depois que a produção encaixar, né, aí eu acho que isso vai acabar. A previsão de que o Instituto Butantan envie 600 mil doses ao Ministério da Saúde a partir do dia 23 de fevereiro. 7h16. O Tribunal de Contas da União estabelece 15 dias para o governo federal prestar esclarecimentos sobre a produção e distribuição de cloroquina pelo país. O medicamento não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. O ministro Benjamin Zimler pede ao Ministério da Saúde que detalhe os critérios utilizados para distribuir o remédio produzido pelo Exército para os estados. O TCU também cobra respostas sobre os valores de processos de compra de insumos para a fabricação da cloroquina. A área técnica do tribunal já tinha apontado ilegalidade no fornecimento do medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Agora são 7h16. As doações de empresas para ajudar vítimas da pandemia ganharam um novo fôlego no início do ano. Uma ajuda que se tornou essencial para muita gente. Quem nos conta essa história é o repórter da Band, Felipe Peixoto. Doar pode ser bem facinho, um clique e pronto. Foi com a ajuda da praticidade que o aplicativo de entregas iFood arrecadou dos clientes mais de 3 milhões de reais em doações. A gerente de soluções sustentáveis da empresa, Luciana Vaz, conta que o aumento de casos da Covid em 2021 também fez crescer o interesse por doar. Teve um aumento também agora em janeiro, eu acho que muito liderado pelo que aconteceu ali no Amazonas, né, em Manaus. Então a gente viu sim um aumento das doações nesse início de 2021. Uma das maiores concessionárias de energia elétrica do país, a Enel, doou 22 toneladas de alimentos que foram comprados em hortas comunitárias cultivadas em terrenos onde ficam as torres de transmissão na capital paulista. As hortas, que existem há mais de 2 anos, garantem renda para muitos trabalhadores. A coordenadora de projetos de sustentabilidade da Enel em São Paulo, Silmara Santos, explica que a concessionária, além de ceder a área, comprou parte da produção e doou para quem precisa. A gente encontrou uma oportunidade de conseguir unir 2 projetos sociais e beneficiar as duas pontas, né? Um levantamento da Associação Brasileira de Captadores de Recursos aponta que 6,5 bilhões de reais já foram doados no Brasil em ações ligadas à pandemia. Segundo a diretora-presidente da entidade, Paula Fabiani, muitas empresas decidiram manter as doações como um gasto fixo no orçamento. Definir um percentual ou da geração de caixa da empresa ou do lucro para ações filantrópicas, para ações de investimento social, está se tornando uma prática mais comum, porque aí você consegue garantir esse orçamento todo ano para esse tipo de atividade. 7h19. Em instantes, em primeira hora. As novas mudanças ministeriais do governo federal. Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem. Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Jornal Primeira Hora. O mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais bem preparados. E a plataforma Proa é um curso profissionalizante gratuito e online que une formação comportamental com atividades práticas que simulam o mercado de trabalho. 3 meses que mudarão seu futuro para sempre. Quer se conectar ao seu primeiro emprego? Para participar é preciso estar cursando ou ter concluído o 3º ano do ensino médio em escola pública e ter entre 17 e 22 anos. Inscrições abertas no site proa.org.br. Vem pro Proa! Milton Neves é o cara. Será possível? O mais famoso e carismático âncora esportivo tá no seu terceiro tempo. Tá no Domingo Esportivo Bandeirantes, nas Jornadas do Futebol. E quica na programação com seu jeitão, sempre de bom humor, pra analisar os assuntos dos times, dos craques e dos pernas de pau. Recordar de outros tempos da bola e pra palpitar. Como se tivesse o oi na nuca. Isso é com ele. Na Rádio Bandeirantes, a bola é dele. Do Milton Neves. Tempo. Bom dia, ouvinte do Primeira Hora. Trânsito em São Paulo na manhã do sábado, falando da Marginal do Tietê, travada no sentido Castelo Branco, pela pista expressa desde a Ponte da Vila Maria até a passagem pela Ponte das Bandeiras, por causa de uma ocorrência ainda sem detalhes. Central e local vão melhores e no sentido Ayrton Senna a condição é boa. Quer eliminar 99% das bactérias da sua mão? Free Wipes nelas. Com ele, suas mãos vão ficar sempre limpas e hidratadas. Saiba mais em freewipes.com.br e partiu o verão. Trânsito. Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. E tá lá. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes 7h21. O deputado federal João Roma, do Republicanos, é o novo ministro da Cidadania. Onyx Lorenzoni, que estava no comando da pasta, foi deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência. As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira. Para o cientista político Fernando Schiller, a nomeação de um político do Centrão evidencia o acordo com o governo para garantir a vitória de Arthur Lira na Câmara. Claramente você tem aí já um resultado de uma primeira negociação a conta-gotas com o Centrão, não é, relativo à eleição do Arthur Lira na Câmara. O que é entre nós? Até, eu vou dizer assim, era absolutamente previsível. Não acho que o governo o governo não fará uma reforma ministerial no estilo tradicional. Ou seja, numa semana, muda 3, 4, 5 ministros, não vai fazer isso. O deputado João Roma é do Republicanos, mas a nomeação acirrou a crise no Democratas. Ele é aliado de ACM Neto, atual presidente do DEM, e foi chefe de gabinete dele na Prefeitura de Salvador, entre 2013 e 2016. Na eleição da Câmara, o DEM, partido do então presidente Rodrigo Maia, deixou o bloco que apoiava a Baleia Rossi, do MDB. Boa parte dos deputados votou em Arthur Lira, o candidato de Jair Bolsonaro. Isso gerou uma crise que pode levar à saída de Maia do partido. O presidente do DEM nega ter se alinhado com o Planalto. Antes da nomeação de Roma para o ministério, a ACM Neto contou em entrevista a José Luiz da Atena que pediu ao deputado do Republicanos para não aceitar a indicação. Eu disse, amigo, eu queria lhe fazer um apelo que você considerasse a possibilidade de não ser ministro, porque, infelizmente, na política, como em vários aspectos da vida, não basta ser, também tem que parecer. E por mais que não tenha tido nada a ver com isso, com a apresentação do nome do deputado João Roma, mas muita gente especulou que podia fazer parte de uma aproximação minha com o governo. Após a nomeação, a ACM Neto classificou como lamentável o aliado assumir o cargo de ministro da Cidadania. Em uma rede social, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a nomeação de Roma revela o caráter de ACM Neto. Ele aponta o dirigente do Democratas como responsável por prejudicar a candidatura de Baleia Rossi. Na entrevista a José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes, a ACM Neto disse ter agido na eleição para o comando da Câmara para preservar Rodrigo Maia. Segundo o ex-prefeito de Salvador, a decisão
decisão pela neutralidade um dia antes da votação foi tomada para evitar que o partido rachasse. O meu desejo era que o Democratas fizesse parte formalmente do bloco do deputado Baleia Rossi. Isso foi o que eu sempre defendi. Entretanto, a vontade da maioria da bancada na Câmara dos Deputados foi em outra direção. E ali, no final, eu, como presidente do partido, entrei para evitar o pior. O que teria sido o pior na véspera da eleição para a Câmara? Teria sido uma maioria formada de deputados federais aderirem ao bloco do Arthur Lira. Então, eu convoquei a executiva do partido, coloquei que seria fundamental a posição de neutralidade para garantir a integridade do partido e a unidade da bancada. E fiz aquilo para preservar Rodrigo Maia, que inclusive foi o que mais me deixou triste no final. ACM Neto recomendou ainda que Maia faça uma autocrítica e garantiu que o partido vai se manter independente. 7h25. Estrangeiros que gostam de apontar o dedo para o Brasil quando o assunto é a Amazônia, agora têm a chance de fazer alguma coisa efetivamente. Com o objetivo de destinar mais recursos para 132 unidades de conservação em 15% do território, o governo federal lançou nesta semana o projeto Adote um Parque. O ator Leonardo DiCaprio, por exemplo, já fez publicações na internet criticando o presidente Jair Bolsonaro por incêndios em áreas de preservação. Com o programa, personalidades como ele podem provar que a preocupação é verdadeira, afirma o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No ano passado, teve um artista aí americano, desses que ganham muito dinheiro lá em Hollywood, que falou alguma coisa da Amazônia. E eu perguntei, disse, olha, estamos lançando o Adote um Parque, você vai adotar? Estou esperando a resposta até agora. Todos aqueles que se colocam preocupados com a preservação, e é uma preocupação legítima, terão uma oportunidade de comprovar na prática se a sua preocupação é meramente retórica ou se ela se coaduna com a sua vontade realmente de participar de verdade e que é demonstrado no mais das vezes em colocar a mão no bolso. Cada participante doa R$50 por hectare, o que representa, por exemplo, R$5 milhões anualmente para uma área de 100 mil hectares. Para se ter uma ideia do que isso significa, na média, cada uma das 132 áreas do programa conta no mesmo período com apenas 200 mil em recursos orçamentários. O Adote um Parque está aberto a pessoas físicas e ao setor privado nacional ou estrangeiro, sem contrapartidas fiscais por parte do governo federal. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro Ricardo Salles explicou como o dinheiro chega às áreas beneficiadas. O dinheiro não vem para o governo, vai diretamente para as ações que são necessárias. Se numa determinada unidade há a necessidade de você recompor uma área que está degradada, o pagamento por esse serviço de recuperação será feito diretamente pelo privado, pessoa física ou jurídica, né? Ele que contrata. Nós vamos indicar para o privado quais são os prestadores que poderiam ser contratados, mas é ele que vai contratar. E ele vai receber de quem ele mesmo está contratando o relatório do desempenho do que o serviço que ele contratou. Nós estamos dando apenas o apoio. Não queríamos que esse programa fosse entendido como algo arrecadatório. Não, é algo benemérito, para ajudar a unidade, né? Até agora, uma grande rede do setor de supermercados já aderiu ao Adote um Parque e o ministro Ricardo Salles espera que os bancos façam o mesmo em breve. Bandeirantes 7h28. Mário Draghi toma posse como o novo primeiro-ministro da Itália neste sábado. Ele é conhecido como Super Mário por ter salvado o euro do colapso quando era presidente do Banco Central Europeu. Aos 73 anos, o economista nunca tinha disputado cargos públicos. Draghi atendeu ao pedido do presidente do país, Sérgio Mattarella, para formar um governo. Com apoio de partidos à esquerda e à direita, ele terá uma coalizão ampla. Será o 7º primeiro-ministro da Itália em 10 anos. 7h28. Tempo. Hoje o tempo fica bastante instável em parte das regiões norte e nordeste do país. A chuva acontece a qualquer hora na região de São Luís, em Belém, e também sobre as capitais Macapá e Manaus. O dia começa com tempo bastante carregado também sobre João Pessoa, mas aos poucos o sol aparece e chove rápido no fim do dia. A chuva também será passageira na região de El Salvador. O dia também será marcado por muita nebulosidade
nebulosidade e várias pancadas de chuva na região da Grande São Paulo e em Goiânia. Já sobre as capitais Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, dia típico de verão com bastante sol e chuva entre a tarde e a noite de forma rápida e isolada. O tempo vai ficar firme apenas entre o Espírito Santo e o interior do Nordeste. Amanda Sampaio, da Clima Tempo. Esta meia hora teve o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem. Primeira hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. 7h30. As mais de 50 emissoras que compõem a Rede Bandeirantes de rádio, entre elas a Rádio Indy de Bueno Brandão, Minas Gerais, a Rádio Band Vale FM Litoral de São Sebastião e a Rádio Cacique de Sorocaba, divulgam seus prefixos. Rede Bandeirantes de rádio. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Band Rádios e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes 7h31. A segunda dose da vacina contra a Covid-19 começa a ser aplicada no estado de São Paulo. Mais detalhes com a repórter Mayra Jaimo. A primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Brasil, Mônica Calazans, recebeu nesta segunda-feira a segunda dose da Coronavac. A ação ocorreu durante a entrevista coletiva de rotina promovida pelo governo de São Paulo. A primeira aplicação foi no dia 17 de janeiro, logo após a aprovação do imunizante pela Anvisa. Ontem, a enfermeira revelou ter sido alvo de ataques nas redes sociais e rebateu as críticas. Me falaram, mandaram mensagem dizendo que eu estava atuando. Eu acho que no momento, com tantas mortes, não existe atuação teatral. É uma realidade que todos nós estamos vivendo. Foram mais de 200 mil mortes. Então, tudo o que eu fiz, tudo o que aconteceu no dia 17 de janeiro foi verdadeiro. Eu deixo claro a todos aqui que eu sou enfermeira, eu tenho um corém e eu quero que respeitem isso. O padre Júlio Lancelotti, referência na defesa da população vulnerável, também foi vacinado. Ele comemorou o início da imunização dos moradores de rua com mais de 60 anos na cidade de São Paulo. Eu acredito que São Paulo é o primeiro estado e a primeira cidade do Brasil que está vacinando os moradores de rua. Então, numa cidade como a nossa, tão cheia de contrastes, vacinar os irmãos de rua é um sinal de humanização, é um sinal de florir esperança nessa cidade. Além dos moradores de rua, a cidade está vacinando pessoas com mais de 85 anos. No primeiro dia de março, será a vez de quem tem entre 80 e 84 anos. Muitas cidades já estão com falta de doses, mas o governo paulista garante que o estado não precisará interromper a imunização. Para isso, os municípios devem seguir as diretrizes do Palácio dos Bandeirantes, como ressalta a coordenadora do Programa de Imunização do Estado, Regiane de Paula. O gerenciamento daquilo que tem que ser feito no seu território pertence aos municípios. Nós estamos trabalhando com os municípios, tanto no registro de doses através da plataforma Vacivida, quanto do vacinômetro, orientando, mas se eles seguirem tudo aquilo que foi colocado pelo Programa Estadual de Imunização, não faltarão vacinas. O estado registrou nesta semana uma queda de 9% nos novos casos de Covid-19 e de 6% nas internações em relação à semana anterior. Já os óbitos subiram 5%. Segundo a Secretaria de Saúde, esse ainda é um reflexo das aglomerações observadas no fim do ano. Rádio Bandeirantes 733.
projeto S de imunização realizado pelo Instituto Butantan começa na próxima quarta-feira em Serrana, no interior paulista. A cidade tem 45 mil habitantes e 30 mil são elegíveis para receber a vacina. Eles têm pelo menos 18 anos. Atualmente, mais de 23 mil pessoas já estão cadastradas no projeto, que é exclusivo para quem mora no município. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, explica a importância do estudo. É um estudo complexo, mas que vai permitir um conhecimento profundo do efeito da vacina. De várias formas. Então nós vamos ter, de fato, um controle absoluto, né, do efeito, da determinação do efeito da vacinação. Isso é importante. Primeiro estudo dessa magnitude, com esse desenho que está sendo feito no mundo. A expectativa é que as primeiras conclusões sobre o estudo saiam em cerca de 13 semanas, já que a vacinação acaba em 2 meses. Segundo Marcos Borges, coordenador do programa, Serrana foi escolhida por 2 fatores. Um deles é a estrutura da cidade e o outro, principal, é o resultado do inquérito sorológico no local, que mostrou 5% da população com quadro ativo de Covid-19. Ela é uma cidade relativamente pequena. Um projeto desse, uma cidade muito grande, seria inviável. A gente acredita que isso é porque Serrana, mais de 10 mil pessoas viajam todos os dias. Então saem de Serrana, vão para outra cidade, vão para Ribeirão e voltam. Essa circulação de pessoas, ela propicia doenças infecto-contagiosas. Então, muito provavelmente, pela movimentação de Serrana, você tem uma grande quantidade de casos ativos. A equipe médica lembra que esse não é um programa de vacinação, e sim um projeto de pesquisa científica aprovado pela Anvisa. Por isso, é preciso seguir os protocolos. Existem algumas diferenças em relação à vacinação normal nos postos, pois os pesquisadores precisam checar se os voluntários preenchem todos os critérios. Portanto, quem entrar em um dos 9 centros de pesquisa montados nas escolas de Serrana pode permanecer nesses locais por cerca de 1h30. Lembrando que não podem se vacinar portadores de doenças graves, pessoas que tiverem febre nas 72 horas antes da imunização e mulheres grávidas ou amamentando. 7h36. Autoridades de saúde de São Paulo orientam a vacinação de maiores de 18 anos se não houver ninguém do grupo de risco em áreas de UBSs com doses sobrando. A reportagem é de Gabriele Guimarães. Se não houver pessoas do grupo de risco em UBSs de São Paulo que têm doses de sobra, maiores de 18 anos podem ser vacinados contra a Covid-19. Nos últimos dias, enfermeiros e profissionais de saúde de diferentes pontos de vacinação no estado relataram descarte de doses da vacina Coronavac. Segundo os depoimentos, a ação ocorreu por não haver idosos da faixa etária autorizada ou outras pessoas do grupo prioritário na unidade de saúde da região. Mas o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, nega que houve qualquer desperdício de imunizantes. Essa é uma afirmação mentirosa, porque não existe na cidade de São Paulo qualquer orientação de descarte de dose viável de vacina. Importante, não desprezar nenhuma dose viável da vacina. Edson Aparecido esclareceu que a orientação da prefeitura é vacinar pessoas com mais de 18 anos se pessoas do grupo de risco não forem localizadas e se houver frasco de vacina abertos. No final do expediente de vacinação, encontrar-se com um frasco de vacina aberto, está autorizada a aplicação a um profissional de saúde, idosos moradores da região da unidade de saúde. Se ainda assim não for possível, a orientação é vacinar qualquer pessoa acima de 18 anos. Depois das declarações, a Secretaria de Saúde divulgou uma nota técnica, incluindo entendimento sobre a vacinação dos que não pertencem ao grupo de risco. 7h38. Soteldo, entortou, pé direito na área, Lucas Braga chegou, cabeça para trás, desviou, caiu, Jorge, é gol! Gol do Santos! Campeonato Brasileiro. Futebol. Hoje tem Santos e Coritiba. A narração é do Rogério Assis. A Soteldo vai fazer, ajeitou, chutou no canto, na trave, voltou para lá. É a partir das 6h30 da tarde, aqui na Bandeirantes.
Oferecimento Nakata, com amortecedor HG Nakata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bandeirantes. Jornal Primeira Hora. Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. Italac. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, 7h39. A Prefeitura de São Paulo suspende o retorno presencial das aulas em escolas que estão sem o serviço de limpeza. Repórter Bruna Barbosa. Escolas municipais de São Paulo que estão sem serviço de limpeza só vão retomar as aulas presenciais no dia 22 de fevereiro. Contratos emergenciais estão sendo firmados pela Prefeitura para que o problema seja solucionado. Na última quarta-feira, 46 contratos com uma das empresas que prestava o serviço foram cancelados. A secretária adjunta de Educação, Minéia Fratelli, garante que os alunos não serão prejudicados. Crianças que estão presencialmente farão as mesmas atividades das crianças que estarão de forma online. E aquelas que voltam só no dia 22 permanecerão, tanto os professores quanto os estudantes na semana que vem, os professores em teletrabalho e os estudantes fazendo as atividades de forma online. Para os demais alunos, as atividades presenciais serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 15. O retorno é facultativo e cada unidade deverá organizar o revezamento dos estudantes, mantendo apenas 35% da ocupação das salas. A lista completa das escolas que foram afetadas pelo serviço de limpeza e terão a reabertura adiada será publicada na internet educação.sme.prefeitura.sp.gov.br. A Prefeitura também divulgou uma nova fase do inquérito sorológico feito com adultos a partir de 18 anos. Segundo a pesquisa, 13,9% dos moradores possuem anticorpos para a Covid-19, ou seja, já foram contaminados. Os dados também apontam que o vírus se espalhou pela cidade de forma igualitária, independente de classe social, idade ou região, explica o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido. Houve a diminuição das diferenças entre as prevalências de infecção, considerando as regiões de saúde do município e as variáveis sociodemográficas de renda, escolaridade, raça e cor, aonde é possível afirmar exatamente que há uma disseminação generalizada da doença em toda a cidade. Apesar do inquérito mostrar que há uma estabilidade da doença na cidade, medidas preventivas continuarão a ser tomadas para frear o aumento da contaminação. O prefeito Bruno Covas anunciou o cancelamento do Carnaval de Rua em 2021. Havia expectativa de que a festa acontecesse entre junho e julho deste ano. Esse ano, a cidade de São Paulo, também por conta da pandemia, se soma a várias outras cidades que já anunciaram isso e também, infelizmente, não teremos o carnaval aqui na cidade de São Paulo. Os desfiles das escolas de samba também estão suspensos. 7h43. O uso de calçadas por bares e restaurantes poderá ser ampliado em São Paulo. As informações são da repórter Ana Paula Rodrigues. O projeto piloto Ruas SP, lançado em agosto do ano passado na região da República, no centro, foi avaliado como um sucesso. Foram colocadas mesas e cadeiras em calçadas, desde que permanecesse liberado para passagem de pedestres um espaço de 1,20 m. Vagas de estacionamento e parklets também foram usados para a instalação das estruturas. A medida foi uma maneira encontrada para ampliar a capacidade de atendimento de bares e restaurantes, limitada pelas restrições da pandemia. Nessa nova fase do projeto, as regras para uso desses espaços são as mesmas.
A novidade é a ampliação dos endereços que poderão passar por esse processo, como explica o secretário municipal de licenciamento, César Azevedo. Nesse momento, estamos abrindo novos 40 lugares na cidade para que possa ser instalado o programa. Aquele que tiver interesse pedirá um termo de permissão excepcional de uso, que vai ter caráter temporário, durante 90 dias, caso seja viável. Podemos prorrogar a validade dessas permissões e aumentar ainda para mais vias além dessas 40. De acordo com o texto do projeto, os 40 endereços que serão escolhidos vão variar de acordo com o pedido apresentado por donos de bares e restaurantes. Então, por exemplo, uma mesma via que tiver várias solicitações de donos de bares será colocada nessa lista prioritária. Pelo que a Rádio Bandeirantes apurou, uma das principais exigências é que essas vias já tenham vagas de estacionamento demarcadas e velocidade máxima permitida para veículos de 50 km por hora. O secretário municipal de licenciamento, César Azevedo, afirma que haverá fiscalização para verificar se as regras sanitárias estão sendo cumpridas. A ideia é fomentar a retomada das atividades de maneira organizada e segura. A recuperação dessas atividades, não podemos esquecer que deverá ser respeitados os protocolos de segurança sanitária e de segurança de uso e ocupação do solo. A Prefeitura informa que não haverá cobrança de taxa dos estabelecimentos pelo uso das calçadas. Bandeirantes, 7h45. A Prefeitura de São Paulo volta a cobrar a renovação de alvarás dos taxistas da capital. No ano passado, um decreto prorrogou por um ano a data de vencimento de documentos expedidos pelo DTP entre 14 de março e 31 de dezembro de 2020. A medida evitou prejudicar os taxistas com o fechamento do atendimento presencial no Departamento de Transportes Públicos durante a pandemia. Com o fim do período de prorrogação previsto no decreto, taxistas deverão retomar o calendário de renovação dos documentos de acordo com as datas de vencimento. Segundo a Prefeitura, os serviços serão oferecidos de maneira online, diante de agendamento pelos seguintes e-mails. Serviços referentes a táxi, inclusive renovação de documentos, endereço dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.br. Agora, serviços relacionados ao táxi preto, incluindo transferências e desistências. DTP taxipreto@prefeitura.sp.gov.br. Certidão de isenção do IPI atestado. dtp.certidões@prefeitura.sp.gov.br. Atestado de regularidade, que é a certidão que permite o licenciamento do veículo junto ao Detran. Endereço dtp.certidões@prefeitura.sp.gov.br. Já a transferência Tenome, que é o serviço específico para a transferência de alvará de estacionamento, dtp.protocolo@prefeitura.sp.gov.br. Bandeirantes, 7h47. O aumento do home office tem facilitado a ação dos piratas digitais que vazam milhões de dados pessoais. Mais detalhes com a repórter da Band, Olivia Freitas. As primeiras mensagens começaram a chegar para a analista de vendas Maiara Ramalho no fim do ano passado. Mude essas senhas imediatamente para manter a conta protegida. O próprio sistema de acesso à internet avisou a Maiara sobre as falhas na segurança das senhas que ela utiliza. Mas a surpresa mesmo foi abrir a mensagem. Contas em lojas e em redes sociais tiveram os dados violados. Senhas de sites, de compras com dados de cartão de crédito, dados bancários que estão ali no meio das que foram comprometidas. Quem tenta pegar essas informações busca vulnerabilidades, tanto nas empresas quanto no nosso próprio comportamento. Para os que investigam esse tipo de crime, o trabalho remoto nesse último ano pode ter contribuído para aumentar o problema, como explica o especialista em segurança digital Guilherme Guimarães. Por conta de uso para fins pessoais dos dispositivos e também para fins profissionais, como houve essa mistura, possa ter acontecido de que tenham contaminado as suas máquinas e, por conta disso, um atacante conseguiu explorar essa vulnerabilidade e ter acesso até essas empresas. Só este ano, 2 grandes vazamentos de informações foram identificados no país. No início de janeiro, houve o vazamento de 223 milhões de CPFs. Esta semana, a mesma empresa de cibersegurança relatou mais um.
dados de celulares de 100 milhões de pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados afirma que está apurando o caso e já comunicou as empresas envolvidas. Por isso que a gente tem que monitorar o nosso nome, nosso CPF, aplique no seu sistema operacional as correções que o fabricante encaminhar. Então, atualize a sua máquina. Esses são os requisitos mínimos que nós deveremos fazer a partir de agora. 7h49. Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. O Memória se vale do imenso arquivo sonoro da Rádio Bandeirantes para contar histórias de passagens marcantes, figuras da política, das artes, relatos de tragédias, casos policiais e tudo com pesquisa minuciosa, produção e apresentação de Milton Parron. Viaje no tempo, semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. O Empório Varanda acaba de abrir uma loja totalmente reformada na Ponte Cidade Jardim. Venha nos visitar e se surpreender com um novo espaço. Frutas, legumes e verduras de qualidade imbatível. Massas importadas, queijos, vinhos, produtos nacionais e importados. Bateu aquela fome? Passe em nossa lanchonete e experimente também as delícias do sushi na banca. Empório Varanda, nova loja da Ponte Cidade Jardim e no shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista. Sinta-se em casa. A demissão da ministra Zélia Cardoso. O avião da Gol colidiu com outro. Pelé está de costas para o gol. Como está o futebol argentino com o Diego Maradona? Bárbara. Teve várias bombas que já fez moral com São John Lennon foi morto a tiros esta Somos noite. o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante. Questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate. Para a análise. Rádio Bandeirantes. Sem meias palavras e sem papas na língua. Sem rodeios. O que tem que ser dito, Datena fala na Bandeirantes. Eu sou completamente legalista e vou morrer legalista, mas defendendo a vida. De segunda a sexta, às 10, manhã Bandeirantes. Notícia com análise e com opinião. Entrevistas exclusivas porque é o Datena e ninguém se nega. Contundente, crítico. Com ele, todo mundo toma posição. Manhã Bandeirantes, com José Luiz Datena. 7h51. As criptomoedas, como o Bitcoin, são um negócio difícil de entender e sem nenhum tipo de regulação do governo. Por isso, são um prato cheio para os estelionatários. Uma única empresa em São Paulo é investigada por ter sumido com dinheiro de 40 mil pessoas. O prejuízo que elas tiveram passa de R$1 bilhão na atual cotação da moeda virtual. Informações com o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. Uma moeda que só existe no mundo virtual, que é descentralizada, ou seja, não depende de bancos ou outras instituições financeiras e que tem uma cotação que pode mudar drasticamente de uma hora para outra, dependendo dos mais variados fatores. Hoje, um Bitcoin vale mais de R$250 mil. Em 13 anos de história, o Bitcoin, a mais popular das moedas virtuais, coleciona polêmicas pelo mundo. Aqui no Brasil, o Bitcoin acabou se tornando uma arma para estelionatários que se aproveitam da complexidade e falta de regulação para enganar milhares de vítimas. Uma corretora em São Paulo, a Atlas Quantum, é acusada exatamente disso. Clientes afirmam que há 1 ano e meio, o dono da empresa, Rodrigo Marques, travou os saques da corretora e desapareceu, levando mais de R$1 bilhão de 40 mil investidores. Agora, eles estão oferecendo uma recompensa de 10 bitcoins, o equivalente a R$2,5 milhões para quem conseguir uma reunião presencial com Rodrigo Marques. Entrei em contato com os investidores. Olha, eu acho que a gente tem que colocar um prêmio, né, para quem conseguir marcar uma reunião com o Marques, que seja com o advogado, com ele junto, para pelo menos ele dar uma satisfação para o mercado. O sentimento que a gente foi roubado, né, e a gente está pedindo por justiça, pelo menos, né, que a gente consiga resgatar o que é nosso, né. Procurada, a defesa da Atlas Quantum não retornou nossos contatos. 7h53. O Detran de São Paulo diz que o proprietário de veículos que optar pelo documento impresso terá que retirá-lo presencialmente num dos postos do Poupa Tempo.
A volta do documento em papel foi uma determinação do Denatran. E ocorreu após a Justiça decidir que seria injusto com quem não tem acesso à internet exigir que a única forma de obtenção do documento fosse online. A Rádio Bandeirantes apurou que o órgão federal decidiu acatar a medida e determinou que cada Detran defina como aplicar a mudança. Com isso, o proprietário tem a opção de baixar o documento pelo site do Detran ou guardá-lo no celular no aplicativo Carteira de Trânsito Digital. Se o proprietário quiser, pode solicitar a impressão gratuitamente. Não haverá envio pelos correios. A impressão também será feita em papel comum A4, não mais em papel moeda. Para efeito de fiscalização, as duas modalidades serão aceitas: o documento digital no celular ou impresso. 7h54. Hernan Crespo deve desembarcar no Brasil no começo da próxima semana para ser o novo técnico do São Paulo até o fim do ano que vem. As informações com Guilherme Simati. Bom dia, Simati. Bom dia, Silvânia. Acabou a novela, o São Paulo tem um novo treinador. Se trata de Hernan Crespo, ex-atacante argentino, aliás, um craque. Era treinador do Defensa e Justiça da Argentina, foi campeão da Copa Sul-Americana, fazendo um grande trabalho numa equipe pequena da Argentina e agora assume o time do São Paulo. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o jornalista Santiago Fernandes, do Diário Olé, principal jornal esportivo da Argentina. E o Santiago Fernandes falou sobre o que se espera de Crespo no comando do São Paulo. De Crespo pueden esperar lo mismo de él como jugador. Mucho corazón, mucha garra, le pone mucho empeño al trabajo, sobre todo un equipo muy intenso, muy dinámico. O São Paulo encara o Grêmio em Porto Alegre às 8h30 da noite de amanhã. Rogério Assis, Alexandre Pretzel e Paulo do Vale trazem as emoções deste confronto. O Santos encara o Coritiba hoje às 7h da noite na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. A Rádio Bandeirantes transmite também com o Rogério Assis. O técnico Cuca deverá colocar em campo força máxima com João Paulo no gol, Pará, Laércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Soteldo, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Amanhã às 4h da tarde no Maracanã, Flamengo e Corinthians atuam. Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Gustavo Soler e Ricardo Capriotti trazem as emoções. O rubro-negro tem apenas um ponto a menos em comparação com o Internacional, que é líder do Campeonato Brasileiro. O Fla é o segundo colocado, enquanto o Timão sonha com vaga na próxima edição da Libertadores da América. Casares e Gemerson treinaram novamente com bola e devem ser relacionados para o confronto. O técnico Wagner Mancini, portanto, deve escalar Cássio no gol. Fagner, Bruno Alves ou Gemerson com Gil e Fábio Santos. Xavier, Cantilho, Gustavo Mosquito, Casares ou Arauz e Otero, Léo Natel ou Jô. E para finalizar o destaque dos times paulistas, o Palmeiras entra em campo amanhã, às 6h15 contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Tostão, cronista do jornal A Folha de São Paulo e campeão do mundo com a seleção brasileira em 70, falou sobre o desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes. E o Palmeiras se limitou demais nos dois jogos, né? Pegar a bola na defesa e chutar bola longa pro ataque pro Rony correr. Isso não é futebol, não pode jogar só assim. O Palmeiras se entusiasmou. Isso deu certo em alguns jogos, como naquele lá contra o River, na Buenos Aires. E o time priorizou demais o contra-ataque, né? Você não via troca de passes, você não via aproximação de jogadores. O Palmeiras que deve ter time reserva para enfrentar o Fortaleza, portanto, no Allianz Parque amanhã às 6h15 pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão de João Paulo Capelanes. Obrigada, Simati. Agora 7h57. Soteldo, entortou, pé direito na área, Lucas Braga chegou, cabeça para trás, desviou, Caio Jorge, é gol! Campeonato Brasileiro. Hoje tem Santos e Coritiba. A narração é do Rogério Assis. A Soteldo vai fazer, ajeitou, chutou no canto, na trave, voltou para lá. É a partir das 6h30 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Com amortecedor HG Nakata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. E Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Tempo.
O sábado segue com tempo bastante instável e chuva a qualquer hora entre a capital, a região do Vale do Paraíba e nas proximidades de Minas Gerais. Apesar da chuva, na cidade de São Paulo, a máxima deve chegar a 26 graus. No interior paulista, as pancadas devem se concentrar entre a tarde e a noite, com alto potencial para chuva forte. Amanda Sampaio, da Clima Tempo. Termina aqui o Jornal Primeira Hora. Apresentação de Silvânia Alves e Lucas Herrero. Diretor responsável, João Carlos Saad. Muito bom dia, Brasil, e ótimo fim de semana. Bom dia. Primeira Hora. Você continua com o Jornal Gente, com Thaís Freitas e Ronald Gimenez. Rede Bandeirantes de Rádio. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.